Grupo de pesquisadores dos hospitais israelita Albert Einstein, Sírio-Libanês e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo desenvolveram um estudo para verificar se o plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid-19 pode atenuar sintomas da infecção nos doentes. Para detalhar mais essa pesquisa, quem nos atende hoje é o médico hematologista do Hospital Albert Einstein, doutor José Mauro Kuttner. Bom dia, obrigado pelo seu tempo conosco aqui na Jovem Pan, doutor. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Doutor, o que conclui o estudo? Quem já foi infectado pela Covid e se recuperou realmente pode ajudar outros infectados a melhorarem através do próprio sangue? Como se daria isso? O estudo não tem conclusão ainda, ele está iniciando agora. O que nós temos são informações de outros estudos em outras epidemias, já há mais de 100 anos, desde o começo do século XX, já se tentou esse tipo de abordagem, ou seja, a coleta do plasma de pessoas, de pacientes que já tiveram uma determinada doença, transfundido em pacientes que estão com a doença ativa naquele momento. A ideia é que essa pessoa desenvolveu anticorpos, desenvolveu imunidade, e você consegue transferir isso para uma pessoa que está mais necessitada nesse momento. Daí o outro nome dessa metodologia, que seria a imunoterapia passiva. Seria como se você estivesse dando, entre aspas, a vacina, só que ela é passiva. Você está dando só os anticorpos para a pessoa que está mais debilitada, mais doente nesse momento. Ok. Brown? E aí, a pessoa recebendo esse anticorpo, ela ficaria imune por quanto tempo? Dá para saber já, doutor? Por quanto tempo valeria essa proteção, caso seja confirmada? Nós não sabemos, mas a vida média de um anticorpo é em torno de 3 semanas, 21 dias, que provavelmente é o tempo que a gente precisa para que a pessoa saia daquele período mais crítico, em que ela está mais debilitada, eventualmente na UTI, ou até antes de ir para a UTI, e depois ela consiga, por si própria, fabricar os seus próprios anticorpos e, a partir daí, prosseguir a sua vida biológica normalmente. Agora, doutora, os testes já começaram? Os pacientes que foram infectados já podem começar a doar em algum local? Eles devem ter algum perfil especial? O paciente que sofre de uma outra doença crônica, por exemplo, não é aconselhado a participar da doação? Essa é uma boa pergunta, é muito importante. Sim, nós já estamos aceitando doações no Hospital Albert Einstein, no Hospital Sírio-Libanês. Os critérios são basicamente os mesmos critérios de doação de sangue normal no Brasil, tem que seguir a mesma legislação, os mesmos testes habituais, e, além disso, ele tem que ter a história de ter sido infectado pelo coronavírus nas últimas semanas, tem que ter um teste positivo comprovando isso no passado recente, e ele tem que ter mais de 14 dias sem sintomas. A gente, apesar do coronavírus não ser transmissível por transfusão de sangue, todos nós estamos tentando ser o mais seguros possível para que a gente não corra risco de causar nenhum tipo de malefício para quem vai receber esse sangue. Então nós pedimos que a pessoa tenha pelo menos 14 dias já sem sintomas, e ele vai ser recebido num desses bancos de sangue que eu comentei, e ele vai ser submetido a uma nova triagem de entrevista e novos testes de sangue para ter certeza que ele não está transmitindo nada. E aí ele vai poder fazer a doação do plasma. Essa doação do plasma é feita através de um mecanismo chamado de aférese, em que ele retira só o plasma. A gente consegue tirar 600 ml do doador e ele não é espoliado de hemácias nem de outras substâncias no sangue. O Hospital Albert Einstein já começou algumas infusões em alguns pacientes no final da semana passada, e isso continua acontecendo nesse momento, mas ainda é extremamente precoce a gente dizer qualquer coisa sobre a recuperação ou não dessas pessoas, desses pacientes que estão em situação mais crítica. Mas esse material todo colhido, então, doutor, ele, só para deixar claro, é usado só para pesquisa, né? Só para os testes que vão ser feitos. Ele não vai ser usado nesse primeiro momento em pessoas que estejam internadas com a Covid-19, né? Não, o protocolo é para uso, sim. Ela é uma pesquisa clínica, que nós chamamos.
ela está aprovada pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, o CONEP, e é uma pesquisa clínica. Então, a gente se cerca de toda a segurança para esse plasma doado, e esse plasma é transfundido, sim, em pessoas selecionadas, em pacientes selecionados que estão numa situação mais crítica no hospital. A ideia é justamente a gente saber se eles vão ter benefício com o uso da transfusão desse plasma, se eles vão ter uma melhora mais rápida. Esse é o objetivo, que eles se recuperem e se recuperem mais rapidamente do que as pessoas que não estão tomando plasma, para que a gente possa saber se isso é eficaz ou não. E esse teste vai mostrar se a pessoa se recupera de sintomas em geral ou de alguns sintomas especificamente? E aproveito para perguntar também, a gente está sempre falando sobre o número de infectados e infelizmente de mortos também, e aqui a gente está falando de pessoas recuperadas, né? O senhor que trabalha num dos principais hospitais do nosso país, o número de pessoas recuperadas são bons? É bom esse número? Com relação a isso, sim, a gente tem tido uma procura, felizmente, muito grande. Muitas pessoas têm visto a divulgação desses estudos, dessa coleta, tanto no Hospital Albert Einstein quanto no Hospital Sírio-Libanês, e a procura, felizmente, tem sido grande. Com relação aos pacientes, a nossa ideia é medir o tempo que eles vão ficar mais doentes, vamos dizer assim. Em outras palavras, nós vamos medir o tempo que eles vão ficar na UTI, o tempo que eles vão ficar em respiração mecânica, o chamado intubado, que está todo mundo comentando. Então a gente quer saber se com o uso do plasma o tempo de intubação é mais curto, se quem ainda não está intubado, a gente evita intubar, e quem já está intubado na UTI, se fica menos tempo na UTI, consegue sair e ter alta da UTI mais rapidamente. Ô doutor, e existe algum tipo de teste que identifica se a pessoa já teve o coronavírus? A gente, inclusive, eu e a Adriana, a gente estava outro dia, inclusive, preparando o jornal, a gente se deparou com essa dúvida, a gente estava conversando a respeito. Existe, então, um teste que vai poder dizer no futuro se eu já tive a infecção e isso está sendo usado nessa triagem de pacientes? Como a pessoa comprova que ela teve a doença e agora está recuperada? Essa é uma ótima pergunta. A única forma que a gente tem no momento para saber se a pessoa teve a doença é ela trazer o teste positivo prévio. Então, nem todo mundo tem, e essas pessoas a gente não pode aceitar. Eu preciso ter certeza que ela teve a doença prévia. A segunda forma é ela ter tido o quadro clínico e ter se recuperado do quadro clínico. Então, com teste positivo e um quadro clínico que se recuperou, eu consigo ter certeza que ela teve a doença, se recuperou e supostamente ela tem os anticorpos. E aí entra uma questão que está sendo extremamente discutida nesse momento no Brasil e no mundo, que é a questão dos testes de anticorpos. Quanto eles valem, até que ponto ter anticorpo é um sinal de que ela teve a doença ou não. Os testes estão começando a chegar agora. O ideal é que a gente teste esse plasma para saber se ela tem bastante anticorpo e a gente use o sangue daqueles doadores que têm bastante anticorpo. Infelizmente, esses testes não estão disponíveis de uma maneira ampla ainda e eles têm sido bastante questionados pela comunidade científica. Então, a gente vai tentar no futuro próximo fazer um teste mais específico, chamado de um teste de anticorpos neutralizantes, que o Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo vai nos ajudar, fazendo esses testes para nós, e no futuro a gente vai conseguir ter uma ideia melhor de quão imune esse doador está, e nós vamos poder selecionar o melhor plasma para tratar os pacientes com uma maior certeza. Nesse momento, a gente está iniciando esses testes e a gente ainda não sabe o resultado efetivo nesse momento. Mas a gente espera que nos próximos dias a gente consiga medir os anticorpos desses doadores de uma maneira mais eficaz.
Que maravilha! Conversamos aqui com o Dr. José Mauro Kuttner, ele é médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da pesquisa de plasma em pacientes com Covid-19. Doutor, parabéns pelos trabalhos e fica aqui nossa esperança para que os estudos tenham resultados positivos a favor da saúde contra o coronavírus. Até uma próxima e boa terça-feira. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o estudo para a população. Muito obrigado. Que ótimo, nós que agradecemos.